Se você realmente está considerando o Notion, é importante sim que você saiba quais são os pontos fracos do Notion para que você faça a decisão já sabendo disso. O primeiro ponto que eu tenho a destacar, que eu considero negativo, principalmente no contexto de empresa, é o controle de acesso. Ele não é tão detalhado como em outras ferramentas, mas eu vou te explicar melhor. Vamos conversar sobre bancos de dados, por exemplo. Se você tem um banco de dados, por exemplo, de tarefas, e você libera o acesso a essa tabela, nesse banco de dados, para um determinado funcionário, por exemplo, ele vai ter acesso total a essa tabela. Claro, você tem níveis de acesso. Você pode escolher se ele pode editar, se ele pode editar e compartilhar, se ele pode só comentar ou se ele pode visualizar. Porém, você não pode esconder certas colunas, por exemplo. Então, se ele tem acesso àquela base de dados, ele tem acesso total de acordo com o nível que você estabeleceu. Você não pode, por exemplo, falar o seguinte: ele tem acesso total para editar, mas aquela coluna específica ele não consegue ver. Não existe isso. É 1 ou 0. Ou ele tem acesso total, ou ele não tem. Outra característica que muitas pessoas que vêm do Excel, que vêm do Google Sheets, elas estranham no Notion e realmente acham isso muito ruim, é que como o processamento é linha a linha e a gente está trabalhando com bancos de dados e não tabelas, você não pode pegar um amontoado de células e calcular. Você tem que criar uma nova base de dados, você tem que pegar aquelas informações, conectar elas entre si para então conseguir fazer um cálculo. E isso conceitualmente faz muito sentido, porque são bancos de dados, mas para quem está muito acostumado com Excel ou com ferramentas de tabela, parece algo burocrático e necessário. Mas com o tempo, com a estrutura certa, você acaba se acostumando e o dado fica dinâmico. Mas que você tenha isso em mente, e a gente tem um vídeo específico aqui no canal falando sobre isso, né, mostrando essas diferenças, mas que fique bem claro que o Notion não é Excel, o Notion não é tabela, são bancos de dados. A perspectiva é totalmente diferente. Outra característica que o Notion não tem, pelo menos em meados de dezembro de 2024, é o modo offline. Dizem que em breve a gente vai ter o modo offline, porém, isso ainda não aconteceu. Quando você estiver, por exemplo, em um lugar que não tem internet, você não vai conseguir fazer inserção, consulta de informações ou qualquer tipo de interação com o Notion. Você realmente precisa estar conectado com a internet para fazer esse processo funcionar. Então isso pode ser bem ruim para algumas pessoas, porque o acesso à internet pode ser restrito em algum lugar, em algum momento, enfim. Se você precisa de uma ferramenta que tem um modo offline que funciona bem, talvez o Notion não seja a melhor opção para você. Um outro ponto que você deve considerar e que é negativo no Notion é a curva de aprendizado. Quando a gente fala sobre ferramentas que são mais fixas, que tem uma arquitetura pronta para projetos e tarefas, por exemplo, como é o caso do Trello, você rapidamente consegue entender como funciona e consegue colocar aquilo na prática. Porém, no Notion, você tem tantas possibilidades que a curva de aprendizado é realmente alta. Até você conseguir construir um sistema funcional ou então pegar um sistema que já esteja pronto, existe uma curva bem considerável de aprendizado para você conseguir tirar o melhor do Notion.